Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da TXM. Nossa conversa, o nosso papo aqui descontraído, leve, sobre empreendedorismo, inovação, criatividade. Estamos aqui para mais um episódio com uma figura super especial que eu já falo com ele, peço para ele também se apresentar para vocês. Meu nome é Thiago Matoso, para quem eventualmente ainda não me conhece, né? Vou conduzir essa conversa aqui com o nosso convidado de hoje. E antes que a gente inicie, daqueles recadinhos gerais, né, sobre especialmente como vocês podem interagir e acompanhar outras coisas nossas aqui da TXM Methods. Então, pessoal, queria convidar todo mundo a acompanhar os nossos conteúdos, fazer contato com a gente pelo Instagram, no @txm.methods. Lá a gente traz todas as informações sobre os nossos programas, algumas curiosidades, conteúdo rico também sobre empreendedorismo, inovação e muita coisa útil para quem está querendo criar um negócio, testar uma ideia, né? Coisas tão comuns aí de todo mundo que se interessa por esses assuntos que a gente trata aqui. Também tem o nosso LinkedIn, basta procurar lá a gente por TXM Methods, vocês vão nos encontrar e também tem muita coisa interessante. E o próprio canal aqui do YouTube, onde vocês estão acompanhando o nosso podcast, né? O canal txm.business. Então se inscreve, ativa o sininho para saber sempre que tem coisa nova, né? Tem os episódios aqui do podcast, tem algumas lives que a gente promove, muita coisa legal para vocês nos acompanharem. Queria agradecer também, né? Já o nosso convidado, também vou agradecer ele especificamente, mas sempre muito feliz aqui por sermos recebidos aqui no Sebrae Hub, nesse estúdio de podcast fantástico, super legal aqui no Sebrae Santa Catarina. Muito obrigado, né? Muito obrigado à nossa equipe técnica. Hoje estamos aqui com a Érica, fazendo o controle aqui de tudo que está acontecendo nos bastidores. Muito obrigado, gente, né, por ceder o tempo e espaço para a gente conduzir e construir o nosso conteúdo. Então, gente, vamos lá. Vamos trazer já aqui a nossa figura mais importante do dia, o Odolir Daniel dos Santos Júnior, um convidado super especial que tem uma interação muito grande aqui com os nossos programas. Começou como um participante, né? E hoje em dia faz mentorias, faz palestras. É super legal a gente ter a oportunidade de falar desse cara que é um grande empreendedor. Vamos contar de algumas iniciativas, né? Especialmente para quem está começando a sua jornada. Vocês podem aprender muito com esse sujeito aqui, tá? Então, Odolir, muito obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. Também sei que a agenda aí é super corrida, né? E abrir uma horinha às vezes pode ser um desafio. Mas queria então já te agradecer por aceitar aqui o nosso convite e te pedir para você mesmo se apresentar aqui a nossa audiência, né? Quem você é, sua formação, o que está fazendo hoje. E depois a gente vai conversando um pouquinho mais para conhecer a tua trajetória. Obrigado, Odori. Obrigado, Thiago. Bom, primeiro também agradecer pelo convite, né, cara? Algo bem especial. Agradecer também, enfim, a TXM, o Sebrae pelo espaço cedido. Acho que só uma horinha aí vai ser bem produtiva, né? Dá pra a gente conversar sobre vários assuntos. Bom, cara, eu sou natural lá do interior do Paraná, né? Na verdade, não era nem para estar aqui, como você disse. Era para estar lá morando no interior. Felizmente veio para cá, estamos Felizmente muito vim para cá. contentes com essa mudança aí. Eu vim para cá bem cedo, né, cara? Tenho hoje 25 anos, mas vim para cá com 17. Vim para cá para fazer a faculdade, no final das contas. Hoje sou cientista da computação e, como se diz, vim fazer a faculdade, quase a coisa que eu menos fiz foi a faculdade, né? Então, sempre, bom, já contando um pouco do lado profissional aí, né, mas já trabalho desde os 13 anos, trabalhei com tudo que tu possa imaginar, desde cobrador, de professor de informática, cara, enfim, tem um monte de coisa aí nessa lista, mas nos últimos anos me dediquei mesmo a empreender, né? Então, decidi que estava no momento de empreender, lá nos meados de 2018, 2019, sempre tive essa vontade. E resolvi criar, enfim, tive a vontade de criar a empresa.
E hoje estamos aí, né? Hoje estou trabalhando continuo, né, no produto, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? E também no escritório de investimento, faço algumas mentorias, como você disse. A gente está começando ali, engatinhando um fundo de investimento. Enfim, cara, tem várias frentes aí, né? Cara, fantástico, né? Porque eu te conheço bem, mas Sim. não conheço todos os detalhes da tua vida, né? Então esses papos são muito legais pra gente Por isso. descobrir também essas coisas Com novas, certeza. né? Assim, não sabia que o Odoli tinha sido cobrador de ônibus, por Não, exemplo. era de ônibus, não era de ônibus. Aí, Era ó. de... era de contas, assim, tipo, ia Tá, de Isso. responsável por cobranças. Bom, de qualquer 13 maneira... aninhos, né, cara? Pô, 13, 14 aninhos. Entendi. Pegava a bike, um monte de punhadinho de cobrança, ia em cada um dos Aí, lugares. ó, Era uma cobrando. empresa de extintor, cara. Então, Olha olha só. Mas, assim, isso que é legal, né? Pô, 13 anos lá, trabalhando de cobrador, visitando um monte de cliente, com notas fiscais, lançando, às vezes, notas fiscais, coisas que, quando eu precisei empreender, de certa forma, putz, eu já sabia o que era isso, já sabia o que era como cobrar um cliente, como falar com o cliente, o que era uma nota fiscal, o que era uma alíquota de imposto, o que era ficar negativado, sabe? Coisas que, querendo ou não são explicadas pra gente num trabalho normal ou na própria escola, enfim, na faculdade, né? Dependendo da área que você faça, isso não... A vida que te ensina, né? Cara, esse ponto eu acho... Eu que sou professor universitário também e tenho essa veia do empreendedorismo e sempre procurei trazer isso para os alunos que eu tive, né, alguma interação em sala de aula, sempre trouxe essa perspectiva também, cara. Existe todo um conjunto de habilidades e conhecimentos que ninguém sabe, cara, né? Que é essa parte paralela do trabalho, trabalho, cara. Não vou dizer nem do empreendedorismo, porque às vezes não precisa nem necessariamente ser dono de um negócio. Não. Como é que tu precisa conhecer? Pra vida, né? Exato. Pra vida, cara. Como é que tu se relaciona com o cliente? Como é que tu... Né? O boleto, como é que paga um boleto? Como é que emite uma nota fiscal? Como é que você abre uma conta de banco? Às vezes são coisas que pra gente já é super banal, mas quantas pessoas vão descobrir isso muito tardiamente? Exato. E coisas simples, né? Que assim, não tem desafio nenhum, mas que são necessárias para todo mundo, né? Exato, né? Bom, cara, eu acho que isso ajuda muito qualquer pessoa, né? Desde educação financeira, acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, enfim, mas isso é uma coisa que dificulta muito as pessoas saírem de um ponto A a um ponto B, né? E essas coisas básicas, como você mesmo comentou. Cara, exatamente, né? E vejam, né? 25 anos de idade, já empreendeu, já tem uma história bem legal que vocês vão conhecer aí na sequência, já está com outras iniciativas, né? O negócio é não ficar parado, né? Cara, exatamente, não pode ficar parado, mas muito legal. Então já vamos começar a falar, né? O Odo, ele passou por um dos nossos programas, né? De pré-incubação, com uma ideia que ele tinha, como ele estava falando, que um dia teve uma ideia, falou, cara, vou investir aí tempo, algum recurso que eu tiver, porque eu acredito muito nisso, né? Então conta um pouquinho da onde que surgiu, como que foi o estalo, assim, o insight, tipo, cara, para criar, né, o Yudu, né? Daí tu conta um pouquinho também o que é o Yudu, e esse inicial, da onde que veio a ideia, e daí tu já emenda esse, cara, e como é que tu entendeu que precisava de algum apoio, como uma pré-incubação, para te ajudar nesse início aí, para destravar. Tá. Cara, como qualquer, acho... Fala um pouquinho mais. Tá bom, acho que como qualquer problema que a gente tenta resolver quando monta um negócio, surgiu da dor, né? Então, o Yudu surgiu exatamente no lugar que ele foi aplicado. Surgiu num bar, né, cara? A gente, depois do trabalho, costumava ir num pubzinho que tinha próximo da empresa. E aí, em determinado dia, a gente ficou lá, o dono do restaurante reclamando que não conseguia atender, um dia bem lotado, né? E aí, putz, a gente conversou, ele explicou a situação, né? A gente conversou com ele e ele explicou a situação. Eu trabalho aqui com meu irmão, com a minha filha e mais 2 garçons. Só que ninguém veio, minha filha não sei o que teve, os garçons não vieram, o freela também que eu contrato de vez em quando não apareceu e não consigo atender todo mundo, pediu desculpas, mas a gente queria mais entender o que estava acontecendo, né? A gente sempre costumava frequentar lá. Sim. E aí, na hora, a gente, putz, cara, se tu tivesse um sistema que você pudesse dar para os teus clientes, isso lá em 2018, né? Não, nem 2018 era, acho que era 2017.
Se tivesse um sistema que você pudesse deixar teu cliente fazer o pedido, ou ver teu cardápio, ia te ajudar. Meu Deus, cara, seria incrível, não sei o quê. Gostou bastante da ideia. E aquilo ficou ali, né? Ficou aquela ideia ali. A gente, enfim, tinha a nossa rotina. Trabalhava numa empresa de sistemas para gestão pública de prefeituras. Então, viajava bastante. E ficou naquilo, né? E aí, sentei com um conhecido meu e falei, cara, a gente tem que fazer esse negócio pra frente, né? E começamos, assim, eu já estava na metade da faculdade ali, mais ou menos, conhecia um pouquinho de programação, ele era um cara vendedor, né? Então, ele conhecia muito de vendas e as coisas se combinavam, né? E aí, cara, começamos a desenvolver de forma devagar, uma forma bem, assim, rudimentar, de certa forma, sem conhecer, porque nenhum dos dois tinha empreendido, então não entendia como que as coisas funcionavam. E eu, como programava, falei, cara, vou começar a programar, né? Tudo errado já, mas tudo bem. E aí a solução surgiu desse estalo, dessa necessidade, né? De ver o dono do restaurante precisando naquele momento, e a gente pensou, putz, se aqui tá assim, que era um lugar legal, um lugar grande, com bastante mesa, imagina o cara menor ali, ou até mesmo outros igual a ele, como deveriam estar sofrendo com aquilo, né? E aí, cara, a gente viu a dor acontecer. Em alguns meses ali, a gente encontrou um cliente para rodar o piloto. Não foi ele. Engraçado, né? Porque ele foi o único cliente de todos que eu conversei que nunca comprou a solução. Vai entender, né? Já cumpriu o seu papel Já lá cumpriu de dar o papel. estalo, né? Gerou a demanda, Exato. gerou a ideia. Verdade, cara. E, bom, e ali ao redor dele, todos os restaurantes compraram. Isso que foi engraçado, menos ele. Ele nunca topou. Mas, e aí a gente começou, de forma bem rudimentar, construir um MVP ali de mais ou menos uns 4, 5 meses. E começamos a fazer algumas vendas, né? Nesse meio tempo, vi que, putz, precisava de alguma orientação. Já tinha, até contextualizando um pouco, né? Nesse meio período, a gente já tinha encontrado outras 2 pessoas para trabalhar com a gente na sociedade também. E, cara, o produto começou a ser executado. Quando ele ia para o lançamento do MVP, eu já estava sozinho, já não tinha mais nenhum sócio comigo no produto. Então, isso foi bem complicado, assim, porque essa fase de ter que aprender a vender, né, eu acho que esse é o momento, porque eu nunca tinha sido um vendedor, foi a parte mais difícil nesse momento ali, sabe? De ter que ir pra rua vender, sendo que antes eu ficava só na parte de programação e coisas do tipo, né? Então, nesse momento aí foi o mais complicado. A gente deixou de ter 4 pessoas no time para só eu continuar nesse time, né? Então, e aí, putz, vi que estava ficando grande a demanda. Já tinha conseguido um mentor, né? O Jorge, que foi a pessoa que me apoiou ele também nesse período. Ele tinha um conhecimento vasto na área de gastronomia, então conseguia me ajudar. Mas daí surgiu a oportunidade de participar na época era o programa Nascer, da TXM, né? Que é o método, enfim. E, cara, a gente foi em frente, foi buscando essa mentoria, né? Cara, muito legal, né? Vejam como tem particularidades super interessantes nessa história que o Odoli contou, né? Primeiro, como surgiu a ideia e depois o próprio estabelecimento local onde gerou a experiência, né? Que deu a fagulha da ideia, Sim. nunca topou. É engraçado, curioso isso, né? E também esse ponto que tu colocaste da sociedade, né? Porque Sim. a gente sempre estimula os projetos que estão se inscrevendo nos nossos programas, falando, olha, não sejam presas, né? ou Equips, né? Enfim, iniciativas de uma pessoa Sim. só, porque é importante, né? Você ter pessoas para distribuir as tarefas, Se né? complementar, né? Competências complementares, né? E a jornada é muito dura, né? E Sim. no começo todo mundo está dividido a sua vida com trabalho, Exato. estudo e a iniciativa empreendedora ali em paralelo, né? Com certeza. E tu te defrontaste com essa situação, mas acreditou e foi em frente, né? Então,
Vocês entenderam, né? O Yudu é uma solução para bares e restaurantes Esqueci de e contar tal. esse detalhe, né? Para atendimento que o Odoli teve essa ideia de uma vivência pessoal, que também é algo super normal, né? Sempre Sim. normalmente as pessoas vivem a dor, né? E as grandes startups aí também têm essas histórias parecidas, né? Sim. Então, assim, é super legal ouvir isso, essa história que tu tá contando. Então, só explica um pouquinho melhor aí pro pessoal o que é o Yudu, né? Cara, e assim, gente, lembrem, ele teve essa ideia em 2017, né? Hoje, às vezes, alguém tá ouvindo, mas pelo amor de Deus, hoje todo bar e restaurante já tem isso aí. Mas lá atrás não era tão comum assim, né? Ou outro que tinha um tablet, um QR Code, então era um outro contexto, né? Isso é importante. É interessante analisar esse momento hoje que a gente vive, porque essa demanda tão grande que existiu e que existe ainda hoje. Bom, só para você ter uma ideia, o mercado de bares e restaurantes que eram, digamos assim, o TAM nosso, né? Tirando aí estabelecimentos que têm alimentação aquilo, por exemplo, que não seria o nosso cliente, são 600 mil gastronomias no país. Então, cara, é bastante coisa. Tem um mercado enorme, né? Isso, dados de antes da pandemia. Então, pode ser que agora tenha até menos, né? Não sei como é que tá essa dinâmica. Mas, cara, o Yudu, basicamente, é uma solução, né? De autoatendimento para bares e restaurantes, que você chega no local, tem o QR Code na mesa, e você faz a leitura, consegue acessar o cardápio, fazer o pedido e pagar, tá? Tudo na mesma plataforma. Então, essa é a dinâmica dele. Hoje a gente também tem, na verdade, hoje a gente acabou tirando a parte do pagamento, mas a gente acrescentou o delivery, né? Então, tem alguns módulos que a gente acrescentou nesse último ano aí, e é realmente para mitigar essa dor, né? Do cara conseguir operar com menos garçons, mas, ao mesmo tempo, tirar, na verdade, a ideia, no final das contas, e que a gente conseguiu perceber, é que os garçons não eram demitidos. O estabelecimento que conseguia utilizar a plataforma de forma correta e 100% da efetividade dela, ele não demitia os garçons. Ele tornava os garçons consultores de venda. Cara, isso era incrível, assim, tá? Sendo bem sincero, é o cara parar de ser um tirador de pedido e se tornar um consultor de venda. Porque o pedido por si só, ir ali tirar o pedido, não agrega valor para a venda, né? Não tem valor esse processo. É uma tarefa obrigatória, né? Obrigatória. Do processo ali de encaminhamento para a produção, né? Sim, e tira, por exemplo, assim, o garçom que está lá preocupado em olhar onde que está alguém com a mão levantada esperando para tirar o pedido, ele não consegue chegar no cara e trocar uma ideia com ele. Porque às vezes, assim, muitas pessoas vão em pubs só para sentar e ficar tranquilo, né? Esparecer um pouco, né? E aí o garçom chega lá e conversar com essa pessoa, enfim, oferecer alguma outra coisa que ele nem viu no cardápio, é o que faz o restaurante ganhar dinheiro, o estabelecimento ganhar dinheiro, né? Então, essa era a intenção do Yudu. E em alguns locais a gente conseguiu implementar isso, né? A demanda aumentava e o garçom saía da praça e virava um auxiliar de cozinha, né? Então, tinha essas dinâmicas que aconteciam no restaurante. O faturamento aumentava, a felicidade, né? Enfim, a satisfação do cliente também. E, no final das contas, ninguém era demitido, que isso era um grande, assim, calcanhar de Aquiles quando a gente chegava para fazer a venda, né? Mas você demitido, o garçom já era Claro, né? criava já via como uma ameaça. ali, né? Exato, criava objeções. E a gente conseguia mostrar para ele que não era isso que ia acontecer, né? E realmente não acontecia. Então era isso, o objetivo automatizar, evitar erros, que é outro problema gigantesco que os restaurantes têm, de erros na tiragem de pedidos. Então, eu conheço um restaurante que ele tinha 5% de faturamento, que ele perdia por pedidos não anotados. Então, o cara entregava, por exemplo, uma bebida e não anotava, ou anotava errado. Então, o cara pediu tal coisa, ele anotava outra. Voltava e Exato. Aquilo não tinha como ou reaproveitar. Um produto com valor menor. Então, cara, Sim. virava o caos, né? O restaurante ele já é uma atividade que dá muito trabalho, são várias frentes, várias funções, e ainda ter esses pequenos problemas, né? No momento da execução ali final, né? Na última milha, como se diz, é algo que a gente conseguia resolver. Cara, sensacional, porque, gente, 5%
coisa. É muita coisa. Sim. Né? A gente não está isso não é falando um- de uma startup escalável com margens absurdas, né? Enormes, que 5% É. não vai mexer tanto no... A margem de restaurante é bem apertada. É né? bem apertada. Exato. Então, olha quanta coisa legal dentro dessa história que o Odolir está contando, tanto do ponto de vista, né, de criar argumentos econômicos para você Sim. convencer a adoção da tua solução, como da própria transformação profissional dessas pessoas. Sim, né? com Porque certeza. hoje em dia, quando se fala muito em tecnologia, automatização, essas coisas, logo se fala, e com esses layoffs, né, que vem Também, acontecendo agora, todo mundo acaba olhando para a tecnologia como, né, demonizando. Você fala, nossa, mas isso gera uma série de demissões e Sim. tal, e desemprego, isso, aquilo. E vocês tentaram justamente criar uma perspectiva totalmente diferente. Sim, Não é sim. demitir, mas, cara, qualificar. Exato. O cara que estava ali fazendo uma função burocrática de processo de pega um negócio aqui e leva ali, que basicamente era isso. Pega a vontade do cliente aqui e conta para a cozinha o que ele quer. Né? E isso aí virou automatizado e o cara, virou alguém que conhece o menu, que pode Sim. descrever Tem o prato, tempo, né, cara? Pô, falar. ele tem tempo, ele tá ali, ele consegue parar e conversar com todas as mesas, porque ele tem tempo para isso, né? Claro, ele tem que fazer a entrega dos Sim. pedidos, mas é algo bem menos custoso do que, pra você ter uma ideia, a gente tinha uma métrica que desde o cliente leu o QR Code, né, quando ele lia o QR Code, então ele sentou na mesa, viu que tinha um QR Code, e para ele ler esse QR Code antes da pandemia era o pior dos problemas, porque não existia QR Code Ninguém antes da estava pandemia. habituado, né, com essa tarefa. Era algo assim, não é que não existia, né? QR Code existe desde 1997, eu acho. Mas é algo que não existia em bares, naquele contexto, né? Era algo bem só raro. um parênteses. Ontem à noite eu estava com meu pai numa lanchonete e falou assim, para que é esse QR Code aqui? Então tem muita gente que ainda não sabe, conhece, né? exato. Especialmente a turma mais sênior. E, cara, era uma dificuldade imensa fazer as pessoas lerem o QR Code antes da pandemia, né? Então, do momento que o cliente lia o QR Code com o celular até o pedido chegar na área de produção, a gente tinha uma média de mais ou menos 47 segundos. Então, é incrível se tu for parar para pensar, né? Em muitos restaurantes, 47 segundos, o garçom nem viu, nem chegou na mesa ainda, né? Para atender. Então, cara, assim, isso daí, por exemplo, o cara que já fez, óbvio que o primeiro pedido, provavelmente ele vai demorar muito mais. Mas depois, vamos supor que ele tá bebendo cerveja, tá lá tomando uma caneca de chopp, né? Cara, para ele pedir a próxima, era 2 cliques no sistema, entendeu? No aplicativo, né? Que nem era um aplicativo, ele não precisava baixar nada, né? Então, a experiência era muito legal, funcionava e funciona. E assim, o tempo, a facilidade que a gente torna a jornada, acho que isso é o mais interessante, né? Hoje, como o Thiago comentou, hoje a gente tem centenas de soluções que fazem algo parecido, né? Mas naquele momento tem uma história interessante, né? Quando a gente colava o QR Code na mesa, acho que essa história você já deve ter até ouvido. Quando a gente colava os QR Codes na mesa, imagina a gente tá aqui, né? O cliente chegava, a gente costumava colocar nos cantos da mesa. Então o cliente chegava, pegava o celular dele, colocava em cima do QR Code, sentava e levantava a mão pro garçom. Porque ele não via que tinha o QR Code. Né? Ele não prestava atenção nisso e ele não estava habituado com essa jornada. E aí a gente foi estudando, cara. Pô, eu pegava gravações de câmera dos restaurantes para poder ver os clientes. Analisar o comportamento. E analisar o comportamento das pessoas. Ia lá, sentava num canto e ficava só observando as pessoas, né? Várias e várias vezes fiz isso para ver o que estava acontecendo. Por que o cara lia, por que o cara não lia. Porque na época era a nossa maior dor. Não tinha outro problema. Era entender que as pessoas... ensinar as pessoas a ler QR Code. A gente fez várias pesquisas sobre isso, porque era a nossa maior dor. E aí a gente pensou em... eu devo ter lá em casa, guardado num armário lá, mais de 20 modelos de QR Code. Que a gente pensou, colado no canto, colado no meio, um círculo, um tripé, colado na guardanapeira. Uma vez eu comprei para um cliente 40 guardanapeiras, que é aquelas para colocar os guardanapinhos, né? Para colar QR Code e dei de presente para ele só para testar como é que funcionava. Meu Deus, tudo que tu pode imaginar num guarda-sol, que um cliente que tinha guarda-sóis na rua, a gente colocou pendurado no guarda-sol uma cordinha de nylon e o QR Code ali em cima pendurado. Cara, foi... mas é isso, tentativas, né? Quem está querendo descobrir realmente como facilitar a vida
do cliente, né? Uhum. Daquele que vai usar realmente o sistema, tem que experimentar essas coisas. Porque você Sim. tem certamente a tua experiência como cliente, né? Que Sim, você estava claro. falando no começo, como começou tudo, inclusive. Uhum. Mas, cara, às vezes tu tem um jeito de olhar a coisa e Exato. entender, né? E Exato. a área da tecnologia, para ti era óbvio, botar o QR Code no canto. Sim. Todo mundo vai saber que isso é um QR Sim. Code, que aquilo ali é para ler, que ali tem uma informação útil, né? E assim, é engraçado, né? A gente, dando mentorias agora, a gente percebe que, infelizmente, de certa forma, algumas pessoas, elas não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Tipo assim, putz, quando você está empreendendo, você tem que ter a noção que você não está fazendo algo para ti. Acho que esse é o principal ponto, né, cara? Você nunca está fazendo algo para ti. Você está fazendo algo para resolver uma dor daquele segmento, daquele mercado. Ponto. Se você gosta do botão rosa, o problema é teu. Se o cliente gosta do botão azul, cara, o botão vai ser azul e ponto final. Né? Então, acho que é esse o ponto, né? Steve Jobs é o cara aí que mais fala disso, né? Experiência do usuário. Putz, cara, por mais que ele pensa e traga o ponto de vista dele, óbvio, o produto tem que ter um direcionamento, né? O produto, você não pode sair fazendo funcionalidades a cada vontade do cliente, né? Você tem que ter esse direcionamento. Mas você tem que ter um direcionamento voltado a escutar o cliente, né? Então, acho que isso é o que faz a coisa acontecer. O cliente é especialista no problema, Cara, né? é isso. E você é o especialista em solução. Exato. Só que a ordem é essa. A ordem é essa. Né? Sempre tem que vir de fora para dentro, né? Exatamente, né? Eu costumo, inclusive, em alguns momentos, fazer um paralelo. Já pensou se quando você entrasse num consultório médico, antes de um médico perguntar qualquer coisa, fazer um exame, fazer qualquer tipo de análise, ele já te desse o remédio? Exatamente. Né? Pela experiência dele? Mas não, né? Ele tem que investigar, conversar, fazer exames, fazer testes e tal, para daí chegar a um diagnóstico e entender qual é a melhor solução. Se é um remédio, se é um chá, se é uma cirurgia, né? Uhum. Então, realmente, cara, isso é um ponto muito importante e não custa frisar, porque para quem está começando, é bastante natural que as pessoas já comecem a pensar na solução. Né? Já quer resolver, acho que até por uma boa intenção, claro. Mas, cara, tem que investigar, né? E não só isso, né? Começar pequeno, cara. Eu acho que isso, ter um foco. Eu lembro quando eu comecei o Yudu, se tu pegar lá o meu mapa mental de funcionalidades, cara, dá pra encher essa mesa aqui se for imprimir ele, né? De tanta funcionalidade que tem, conectando os pontos, e esse aqui, se clicasse aqui, abrir tal coisa, e o fluxo vai para cá, vai para lá. E aí entrou o Jorge, né, que foi meu mentor nessa jornada, e ele tinha todo o conhecimento de vários restaurantes que eu não conhecia, né? Não como cliente, mas como dono do restaurante, né? Então, cara, ele chegou assim, bicho, vamos mudar esse negócio, vamos fazer só isso aqui me serve. Esse que foi o legal, né? Porque eu vivi essa parte que eu tô falando do não escutar o cliente. Querendo ou não, todo mundo peca no início nesse problema, né? E quando eu ouvi ele falou, cara, vamos fazer essa partezinha aqui, que isso aqui vai me ajudar. Ele falava assim, né? Então, cara, quando eu comecei a escutar esse detalhe e focar o meu produto naquela primeira entrega para testar aquilo, assim, totalmente rudimentar, totalmente simples. O primeiro MVP que a gente rodou no restaurante era os QR Codes colados no canto, só uma folha sulfite com uma fita crepe por cima. Acho que é crepe, né? Aquela transparente, não lembro. Tipo um durex. Tipo um durex, isso, um durex. E, pô, aquele QR Code no canto, 4 mesinhas só, a gente colocou, o restaurante tinha mais de 50. O dono do restaurante, ele não sabia o que estava acontecendo, porque só aparecia na impressora dele, assim, esse pedido chegou na mesa tal, esse pedido chegou na mesa tal. Ele não tinha visão para ele ainda, não tinha construído essa parte do sistema. Então, cara, e funcionava, sabe? Os clientes chegavam, a gente orientava no início, liam o QR Code, fazia um pedido, a gente colhia o feedback. Fazia um pedido, a gente colhia o feedback. Chegava e não lia o QR Code, a gente colhia o feedback também para entender por que ele não fez aquilo, né? Então, acho que isso, cara, tem que estar próximo, né? Tem que estar ali em cima, vendo o que está acontecendo nesses primeiros meses. Vou passar. A gente vê muito isso em startups que começam com muita grana, né? O cara começa com muita grana e ele acha que ele vai ser o CEO e não vai precisar estar perto da operação, e tem muitas coisas que ele nunca nem sabe que existe na startup dele. E eu acho que não é assim no início da jornada, né? Claro, cada um tem sua opinião, mas eu acredito que você tem que estar vivenciando o problema, né? Tem que estar lá sentindo. Pô, a gente vê a Luísa Trajano
indo lá no telemarketing da Magalu, atendendo o telefone para saber o que os clientes estão reclamando, né? Então, putz, o cara que está com a startup ali com 3 meses de idade, se ele não tiver colado lá, no meu caso, na mesa do restaurante, tem algo de errado, né? É verdade, cara, é verdade. Bom, eu também acredito muito nessa premissa, né, da experiência do cliente e tento também trazer isso para os nossos pré-incubados. Mas, Udali, vamos lá, tu falou aí rapidinho, né, passando, um dos nossos programas, né, que inclusive está em curso nesse momento, também na sua 3ª edição, o programa Nascer, que a gente faz parcerizado aqui com o Sebrae e FAPESC, no qual o Odolir passou, né? Então essa jornada que ele está contando aqui pra gente já foi muito do que ele estava botando em prática dentro desse processo de validação do seu negócio, né? Que é o grande objetivo do nosso programa de pré-incubação, como é o programa Nascer. Cara, qual foi o teu maior desafio e maior aprendizado dentro dessa jornada de pré-incubação? No que o programa te ajudou, né? Vamos colocar dessa maneira, o que o programa te ajudou dentro dessa jornada de validação do teu negócio? E nesse processo, o que foi mais desafiador e o que tu aprendeu mais? Assim? Bom, eu entrei no Nascer lá quando eu já tinha cliente, cara. Então, pra tu ver como que eu tava todo errado, digamos assim, né? Já tinha software, já tinha cliente, mas não tinha a minha análise SWOT, não tinha nenhuma análise de concorrente. Então, assim, falando aqui já dos pontos que o Nascer me ajudou, né? A gente... enfim, tudo ao contrário. O verdadeiro empreendedor que começou na dor, mas, cara, sem nenhuma metodologia, sem nenhuma noção de como aquilo funcionava, sem nenhuma orientação, enfim. E quando a gente entrou, eu tinha 7 clientes, cara. Então, acho que, falando em dificuldades, era conseguir conciliar essas duas coisas. Era difícil porque tinha essa demanda dos clientes de funcionalidades, né? Então, acho que isso era um dos pontos que foi difícil naquele momento, mas nada impossível também. Dava para manter as duas coisas, né? A gente tinha os encontros, enfim. E acho que um dos pontos principais foi que eu entrei faltando 7 dias para começar a pandemia. A gente fez uma semana de encontro e fecharam tudo no Brasil. Né? Então foi bem lá em março de 2020. Exatamente. Agora a gente está em 2023 já, né? Cara, isso foi, nossa, meu Deus do céu. Então foi lá em março de 2020, a gente entrou, começou a pandemia. Então tudo teve que ser remoldado ali, né? Claro, como qualquer outra coisa. E ter perdido um pouco essa parte do presencial ali foi... Não digo que foi ruim, porque a plataforma se adaptou muito bem online, mas foi difícil, né? Foi um desafio ali, tanto pela jornada que estava no momento, quanto por conseguir aproveitar ao máximo, né? Mas isso foi algo que eu fiz bem, porque aí entra o ponto positivo. Bom, a gente tem uma rede aí, não sei quantos mentores que tem hoje. Mais de 450. Tá, na época não tinha tanto. Que eu ia falar que eu fiz mentoria com todos eles, né, praticamente, mas na época tinha uns 50, mais ou menos. Mas eu devo ter conversado com quase todos. Desde o início até o final do Nascer, eu fiz mentoria. Isso, cara, assim, com sinceridade posso dizer isso, que é difícil encontrar um programa que tenha tantos mentores qualificados de forma gratuita, né? Assim, na minha jornada, não encontrei e assim, acho que não existe, sendo bem sincero, né? Então, fiz mentoria de parte financeira, marca. Pra você ter uma ideia, até é interessante comentar um pouquinho sobre isso. Yudu, o nome, né, foi a gente que criou, mas eu não tinha um logo pro Yudu, né, cara? Pô, eu sou péssimo, sou programador, né? Não sou designer, não entendo nada de marca, putz, não entendo nada. Aí, falei, cara, preciso de um logo, preciso de um negócio para colocar aqui na frente. Eu lembro que na época eu fiz tinha um site lá de freelancers, e aí um indiano fez para mim por $4 na época. A logo do Yudu. Mas o Yudu por si só não funcionava, precisava de um segundo nome ali, né? Sim, que seria uma tagline. Uma tagline, perfeito. Que é o garçom digital. E aí isso surgiu nas mentorias da TXM. Cara, mentoria de pitch, mentoria de registro de marca, mentoria... Putz, até não consigo lembrar, assim, de tantas coisas que a gente fez. E já tem um tempo também, né? Já tem um tempo. Já tem um tempinho, legal. Mas, cara, acho que
as mentorias, putz, fenomenal, assim, tem contatos que eu levo até hoje. O meu mentor virou meu sócio, né? Então, cara, incrível hoje no meu outro negócio. Mentoria, a parte da metodologia por si só, né? Incrível ter essa possibilidade de... Sempre o pessoal comenta, o que você acha mais legal? Cara, as coisas que eu mais achei legal em toda a jornada foi o Ikigai, que era uma coisa que eu não conhecia e que todo empreendedor devia fazer, do meu ponto de vista, porque, cara, quando você tem sociedade e ela dá certo ou dá errado, não é porque o cara é melhor que você ou pior que você. É por 2 motivos, do meu ponto de vista. Alinhamento de valores e alinhamento de timing de vida, né? Acho que isso é o que faz, assim, principalmente valores. Acho que isso é o principal. Então, o Ikigai faz você refletir sobre você e expor isso no teu negócio, né? Então, quando você faz essa atividade, no meu caso eu não tinha sócios mais, mas foi algo que eu achei bem legal e recomendo para quem tenha, porque aí você consegue entender de verdade quem são as pessoas que estão ao teu lado, né? Às vezes tem um amigo que conhece ele há 10 anos, mas você conhece ele nas partes boas, digamos assim, nunca passou por um problema junto com ele, né? Então, cara, tem muitas coisas ali da plataforma que dá para aproveitar muito, né? Análise concorrencial, a própria análise SWOT, porra, uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, de forma... Tinha feito já conhecia, mas eu digo assim, nunca tinha feito de verdade, que é fazer a SWOT e cruzar os pontos, né? Então, acho que tudo depende do quanto você está engajado e interessado em usar a plataforma. Cara, tem muita coisa legal, né? Acho que não tem ponto negativo, para ser bem sincero. Que maravilha, hein? E a gente só consegue oferecer isso tudo gratuitamente lá na ponta, né? Sem custo nenhum, porque a gente tem justamente parceiros como o Sebrae, FAPESC, que são os grandes, né, fomentadores aqui do programa Nascer. Então, cara, muito legal, Deli, obrigado. E a gente também acredita muito nisso, né? O Ikigai é a ferramenta que a gente usa para auxiliar os empreendedores a encontrar o seu propósito, né? O propósito do seu negócio. Uhum. E não à toa se fala disso já com bastante recorrência, né? Quem lê, quem acompanha conteúdo sobre negócio, vê como isso hoje em dia não é nem mais raro a gente ouvir, né, falar sobre a importância do propósito no mundo dos negócios. E isso a gente já vem trabalhando há um tempinho, né, então, mas ficamos muito contentes com isso. Doli, para a gente fechar esse assunto aqui, a gente avançar um pouquinho na nossa conversa depois, conta o que aconteceu com o Yudu, né? Assim, conta brevemente aí os passos, né, porque todo empreendedor também fica curioso, né, mas onde é que está hoje, né? Yudu, legal, contou, clientes, alguma coisa, mas quais foram os passos aí, que essa história também é bem legal pra gente encaminhar aí a nossa conversa. Claro. Cara, o Yudu, ele surgiu lá em 2019, finalzinho de 2019, metade de 2019, vamos colocar assim. 2020, eu entrei no programa Nascer, enfim, na TXM. Passou ali os 6 meses, eu já tinha entrado no Inovativa, depois virei acelerado do MidTech, incubado do MidTech, desculpa, que é um programa da CAT também, né? Foi tudo muito rápido, assim, em 2020, final de 2020 eu já estava no MidTech, então, cara, a gente saiu do nada, finalzinho, metade de 2019, para ser um dos incubados de uma incubadora que é uma das 5 melhores do mundo, né? Então, esse meio tempo, já estava em mais de 30 clientes, acho que quase uns 40 clientes já tinha, já estava, enfim, tendo várias mentorias, já estava organizando uma rodada de captação de investimento no final de 2020. Já tinha, na verdade, praticamente certo, assim, quanto ia captar, os investidores que iam entrar. Já estava falando com uma aceleradora também que estava interessada em entrar. E nesse meio tempo, sempre estava ligado em programas que existiam de fomento e tudo mais, me inscrevendo em alguns. E surgiu o Link Lab, da CAT também, né? Porque a ideia é bem simples, é conectar grandes empresas a startups, né? Então, a empresa grande tem um problema que ela quer resolver, mas ela quer tentar trazer uma startup porque ela não quer dar a mão de obra dela interna para aquilo, né? Não quer tirar o foco do core do negócio. E, na época, me inscrevi em várias... tu podia colocar a sua ideia, né? E colocar várias grandes corporates que você gostaria de ter um contato, né? E uma das que eu coloquei foi a Intelbras, né,
na época. E, cara, a gente tive 2 contatos, tive da Whirlpool, né, que é lá de Joinville, que queria fazer um projeto para um restaurante de 6.000 pessoas que eles têm lá dentro. E também tive da Intelbras. A Intelbras, a gente marcou uma conversa, levei eles no restaurante para conhecerem o produto, né, enfim, entenderem como funcionava, verem que estava funcionando. E recebi a oferta que eles queriam comprar o produto, né, não queria que eu ser um parceiro, queriam adquirir totalmente o produto, inclusive comigo junto. E a gente passou essa jornada aí de mais de 6 meses, em torno de 6 meses aí, discutindo, negociando, os advogados que me apoiaram, os advogados deles, tentando entender como que a gente podia, da melhor forma, organizar esse negócio, né? Porque agora a pessoa que está assistindo aqui está se perguntando, meu Deus, por que a Intelbras está comprando sistema para bar e restaurante, né? E a ideia é bem interessante. A Intelbras tem uma base instalada aí de mais de 130 mil roteadores em bares e restaurantes no Brasil, né? Então, é muito roteador só nesse segmento. Ou seja, eles tinham como cliente deles Exato. 130 mil estabelecimentos que eram o mesmo cliente do Yudu. Exatamente. Então, a gente está falando do universo de 600 mil gastronomias que eu comentei lá no início da conversa, eles tinham 130 mil, que algum contato praticamente eles tinham. um quarto do market share. Né? Exato. Do mercado total, na verdade, Exato. né? Um quarto do market share deles. Muita coisa. Mais de 90 mil revendas no país, a Intelbras tem. Então, revendedores, melhor dizendo. Então, cara, uma cidade de vendedores aí, praticamente. E a ideia era essa, né? Incorporar o Yudu na venda dos roteadores. Então, o cara compra o roteador e tem a possibilidade de ter o Yudu, né? Então, super interessante, uma conexão totalmente disruptiva, se for parar para pensar nas últimas aquisições que a empresa fez, essa foi bem diferente. Foi bem no momento que a Intelbras entrou na Bolsa de Valores, então a gente estava todo aquele turbilhão de coisas acontecendo, e essa negociação em paralelo. E aí, cara, no final de 2021, eu lembro até hoje, tava 2 dias antes do Natal, tava lá sentado numa praça, e o pessoal me ligou da Intelbras, cara, deu certo aqui, fechamos, conversamos com o presidente, tá aprovado, tá feita a venda. Então foi um presentinho de Natal aí, né, digamos assim. Que legal, cara, que legal. Bom, então, né, gente, vocês estão vendo aqui uma jornada que foi da ideação de um dia num bar como cliente, percebendo, né, uma dor, isso virou uma série de experimentações, uma pessoa muito mão na massa, como é o caso do Odolir, foi fazendo, buscou apoio, né, em toda uma esteira de apoios, né, na verdade, que começou com a pré-incubação no programa Nascer, depois, como ele foi contando, inovativa, incubação no Meditech e tal. Esse é o caminho, né, gente? Então é um caso super legal até culminar com o exit, né, que é essa venda final, né, do negócio. Como a gente conversava antes de iniciar aqui a gravação, né, mencionávamos aqui o grande Flávio Augusto da Silva, né, um grande empreendedor aqui brasileiro, que sempre conta a visão dele, que diz que uma empresa tem 3 destinos possíveis, né? Exatamente. Ou você vai falir, o que infelizmente acontece com muitas, né? E fechar as portas. Você vai herdar para um filho, alguma pessoa que você vai passar a condução dos negócios, ou você vai vender, né? Felizmente, o Odolir conseguiu chegar nesse fim que, pelo menos para mim, é o melhor dos 3, né? Assim, É que a gente tava falando, né? Cara, herdar ainda tá meio longe de herdar, né? O Odolir é jovem, ainda não construiu aí, né, seus herdeiros, não criou os seus herdeiros, mas excelente, cara, maravilha, parabéns, assim, a gente fica super legal. E é um grande estímulo, né? A ideia é que a gente realmente traga aqui exemplos de pessoas que estão talvez naquele teu momento lá atrás, Sim. E se inspire, assim, mas percebam que, gente, nada veio de graça, né? Ele contando aqui dos testes que ele fez lá com o QR Code, do tempo que ele passou em bar, não se divertindo, mas analisando o comportamento das pessoas, né? E todo o esforço e todo o apoio que ele foi buscar dentro dessa jornada para se conectar e chegar nesse fim exitoso, né? Interessante que tu falou isso. Meu pai me ligava às vezes, finalzinho meio da noite, assim. Pô, tá onde? Eu falava, pai, tô no bar, né? Mas não tava no bar curtindo, tava trabalhando. Cara, e realmente não é fácil, não, tá longe de ser fácil. Não dá pra querer, vou trabalhar das 8 às 6 da tarde e vai dar tudo certo.
No meu caso, eu acho que pior ainda, porque eu não tinha sócio, então, putz, de manhã eu programava, corrigia bugs, fazia o que tinha que ser feito no sistema, de tarde ligava para restaurantes e tentava agendar visita para ir vender. Ligava e tentava agendar visita para ir vender e, às vezes, quando conseguia, ia visitar o restaurante e vender, né? Pra você ter uma ideia, quando o Yodu foi vendido, eu estava aqui, em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já tinha cliente. Então, cara, já tinha mudado um pouco esse modelo de venda também, porque não dava mais para ir visitar. E de noite ia para os restaurantes, cara. Tava na rua, para sentir, para ver o que o pessoal tava precisando de ajuda, ou tava em casa dando suporte remoto, né? Enfim, porque é isso. Cara, eu voltava para casa 2, 3 da manhã, instalando impressora, trocando ideia com o dono do restaurante depois que fechava. E ajudei a guardar mesa de restaurante, cara, porque o cara tava lá, sentou comigo conversar, em vez de ele ficar... em vez de ele fazer o que ele tinha que fazer, né? Ele ficou lá conversando comigo. Aí eu vi ele, 2 e pouco da manhã, o cara guardando mesa, eu falei, bicho, vou te ajudar. Aí eu fui lá ajudar ele a guardar as mesas. Então é isso, cara, é difícil, não é fácil, não dá pra dizer que é, né? Como qualquer pessoa que empreendeu ou que vai empreender, ela tem que saber disso, né? Que, putz, a minha jornada foi curta nessa startup, né? Nesse projeto que eu toquei, porque foi muito rápido, realmente, algo diferente, mas foi difícil, né? Foi trabalhoso. Cara, muito legal, mas para quem ouvir com atenção, gente, olha quanta lição importante, né, o Odolir trouxe aqui pra gente sobre como tem que ser essa jornada, né? E infelizmente, é isso que tem que ser feito. Né? O Odolir trouxe aqui, cara, não é fácil, não é simples e também não é o único caminho. Né? A gente defende e gosta muito do empreendedorismo, essa vertente de criar um negócio de valor, mas obviamente que qualquer trabalho é totalmente digno e também interessante. Mas se você vai embarcar nesse mundo... É isso que eu tô trazendo, esse é o jogo. Exato. Esse é o jogo. Não adianta, né, ali das 8 às 18 e tal, não sei o quê, que é mais ou menos a rotina de um trabalhador, né, ser elitista, alguma coisa. Sim, não, mas não tira o mérito aqui, não estou tentando tirar o mérito de nada, né. Hoje, eu estou como CLT, inclusive, né, hoje eu trabalho na Intelbras ainda, sou contratado deles, a gente toca alguns outros projetos lá, além do Yodu, e, cara, super, assim, gosto demais do que faço. Claro. Né? Só trago o contexto que a pessoa não pode vir com a mente de achar que 6 da tarde ela vai ficar de boa, negócio, né? Claro, até porque tem o intraempreendedorismo, né? Com certeza. Aquela pessoa com perfil empreendedor que trabalha dentro de uma empresa. E é muito legal isso, né? A pessoa que sabe que tem esse perfil, porra, é muito legal. E que a gente percebe que, em muitos casos, pessoas que passam pelo nosso programa, que acabam não chegando nessa mesma conclusão que o Odolir, né? Chegando lá no final, fala, pô, que legal, acho que dá para montar esse negócio. Uhum. E se defrontando, não, acho que a minha ideia parecia boa, mas tudo que eu investiguei não mostrou que vale a pena. Ok? Não tem, é melhor que chegue a essa conclusão do que se arrisque, né, a buscar lá, às vezes, umas economias que juntou durante anos para apostar naquele negócio e dali a 1 ano, 2 anos está fechando as portas, está com dívida, está com outros problemas. Né? É muito melhor que a pessoa aproveite esse tempo para também se capacitar, porque certamente sai transformado. Então, se vai procurar se tem um emprego ou vai procurar um outro trabalho, já vai ter uma cabeça de empreendedor, né? Já vai entender muito mais do negócio. A pessoa passando, por exemplo, por uma pré-incubação. Meu Deus, ela sai com uma visão 1000 vezes, no mínimo, diferente daquilo que ela entrou. Ela vai ter um conhecimento muito acima, como você mesmo disse, do intraempreendedorismo. Cara, assim, é excepcional a forma que ela vai poder depois se comunicar, talvez com um gestor, trazer visões diferentes, né, que, querendo ou não, antes ele não tinha, né? Legal. Maravilha, Odolir. Então, o pessoal deve estar olhando também para o teu colete aí, que pega o símbolo da XP. Nem paguei por nada por isso, mas assim, aí agora a gente já começa a falar, até para a gente começar a se encaminhar já para o último trecho da nossa conversa, que tá excelente, queria ter mais 2 horas para falar com o Odolir, é sempre legal bater um papo com essa fera, mas
o que é isso aí? Quais são os teus planos para o futuro e como é que está se desdobrando aí a tua carreira Sim. pós-venda do Yudu, Exit, né? Enfim, Cara, e conta um pouquinho dessa vamos iniciativa. lá. Hoje parece que eu tô com o Yudu ainda, porque eu tô trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, né? Eu tô dividindo minha jornada, como eu disse, eu trabalho na Intelbras ainda, então durante o dia eu tô na empresa, enfim, tô trabalhando para a empresa, mas a gente também enfim, fui convidado para abrir um escritório da Invest Smart, que é um escritório de investimento vinculado a XP Investimentos, né? Então a gente representa a marca, a gente é o primeiro escritório de investimentos da Palhoça, aqui na cidade aqui próximo de Floripa, e a gente fica ali no bairro Pedra Branca, enfim, que é um bairro também todo tecnológico, né? E assim, digamos assim, esse sempre foi um gosto que eu tive em paralelo. Além de tecnologia, sempre gostei muito de investimentos, né? Investir, desde que eu comentei contigo, trabalhava de cobrador lá, cara, ganhava, sei lá, acho que R$300 na época, nem lembro, R$350, né, também, 13 anos de idade. Eu com 13 anos ganhava zero dali, então tu tá muito na minha frente. Cara, e eu sempre tive esse hábito, meus pais sempre pouparam, né? Os pais sempre tiveram o hábito de poupar. E eu sempre tive esse hábito também, cresci com isso. Cara, desde os 13 anos sempre guardei um pouquinho, guardei um pouquinho, guardei um pouquinho. O salário foi aumentando, fui guardando mais, enfim. Sempre gostei muito de ações, bolsa de valores, gostei desse assunto, né? Então eu estudava para programação, para empreendedorismo e sempre estava ligado, né? Buscando conhecimento sobre essa área. E agora, no final do ano passado, resolvi tirar a certificação da Ancord, que é o que permite que você se torne um agente autônomo de investimentos, né? Um assessor de investimentos. E entrei na sociedade. Só um parênteses voltando aqui, falando um pouco do Yudu. Cara, ter guardado dinheiro durante todo esse período foi o que me proporcionou ter pedido a conta e empreendido, sabe? Isso acho que é o que é interessante, porque as pessoas ficam pensando, o cara deve ser filho de papai, foi lá e pôde ficar de boa sem fazer nada. Não, mas foi o que proporcionou ter feito esse movimento da minha vida. E né? é bem comum que esse é um caminho comum, né? Sim. Um também comum é a pessoa fazer em paralelo. Sim. Trabalha das 8 às 18 e empreende Sim. das 18 a É o que eu tô fazendo hoje. Exatamente. E outras pessoas que às vezes têm um pezinho de meia guardado, né? E que acaba usando ele para ter um tempo para se dedicar mais à sua iniciativa. Exato. Né? E aí foi o que eu fiz na época. Mas aí voltando a falar do escritório agora, cara, a gente é um escritório de investimento, então a gente assessora as pessoas, basicamente, a melhorar os investimentos dela ou trazer ela para o mundo dos investimentos. Né? Então, a gente tem no Brasil, são números assustadores, né? 5% da população guarda dinheiro de alguma forma. 1% da população guarda dinheiro de uma forma pensada e planejada. Então, cara, a gente está falando aí mais de 200 milhões de habitantes, né? 240, acho que já tá. Não me engano, saiu um censo. É por aí. Cara, não poupa. Quanta gente que não lembra, não sabe que tem que guardar dinheiro, não sabe que... E assim, não é deixar de viver para guardar dinheiro, né? Mas é ter uma educação financeira para que quando chegar lá na frente, conseguir fazer alguns movimentos da vida, né? Ter uma vida mais tranquila, com uma qualidade de vida melhor, poder realizar os sonhos. Cara, é o que todo mundo quer. Né? Claro. É o que todo mundo quer, querendo ou não. É uma administração responsável de um recurso que é super importante na vida, Exato. que é o dinheiro, né, Exatamente. cara? Então, pode ter um imprevisto, pode ter uma oportunidade. Com certeza. Né? Nem sempre, às vezes as pessoas pensam muito só por esse lado. Se eu tiver um problema de saúde, tiver que pagar hospital, mas às vezes também pode ser por uma oportunidade. Com certeza. E ter o dinheiro na mão faz diferença, né? Exatamente. Tem aquela ideia que dinheiro faz dinheiro, então é exatamente isso, né? E aí a gente ajuda as pessoas a melhorar os investimentos, como eu te disse, desde o zero, né, cara? Pô, a pessoa não tem nada, tá saindo de alguma dívida, tá precisando de um apoio para começar a guardar a grana. Bom, a gente tá para apoiar, né? Tem uma metodologia própria para entender o contexto de vida do cliente, para entender o momento que ele está passando, os objetivos que ele tem na vida, e aí sim falar dos produtos, falar de investimento com ele, tá? Então, cara, que legal. Odolir, eu queria falar mais 2 horas aqui contigo, tem assunto, eu tenho certeza, a gente combina, quem sabe uma outra oportunidade para também expandir um pouco mais esse assunto aí da tua, agora, você de um lado como alguém que vai apoiar empreendedores também nessa parte econômica, né, que é super legal.
Mas antes de a gente já ir para os encerramentos, eu queria a tua opinião, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. O que é sucesso para você, Odolir? Cara, sucesso, olha, sucesso eu acho que é ser tá bem com aquilo com aquilo que você conquistou. Assim, você ter porque assim, sucesso é algo muito relativo, vamos colocar dessa forma, né? A pessoa tem uma frase uma frase que eu vi esses dias, o cara falando assim: "Ah, eu vou falando com um pescador, né? O pescador lá falando que ficava o dia todo pescando na beirada do rio e tal. E o cara veio da cidade e falou com ele: "Ah, tô trabalhando, vou trabalhar mais 30 anos para daí um dia eu poder ter minha casa na beirada do rio, ficar pescando o dia inteiro". Então, os dois querem o sucesso, só que um quer um sucesso de uma forma que talvez para alguns seja algo mais simplório, mas para ele tá tudo bem. Como o cara que tá lá na cidade, tá ralando, enfim, tá fazendo a forma dele de sucesso, é, então eu vejo dessa forma. Eu acho que você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, com a tua vida, sabe? Cara, antes de ter o Yudu, antes de ter feito a venda da empresa, eu me sentia uma pessoa de sucesso com a carreira que eu tinha na empresa que eu trabalhava, né? Eu, enfim, tinha conquistado os objetivos que eu tracei. Tá? Acho que é isso. Você atingir os objetivos que você traçou. Né? Então, putz, esse ano eu vou sentar, vou desenhar minhas metinhas aqui e vou traçar meus objetivos. Cara, se eu conseguir atingir esse ano, tudo bem, que bom, né? Atingir, tive sucesso. Se eu precisar passar para o ano que vem, tudo bem. Acho que é isso. Você tá... Não, a gente tem muito essa visão hoje, eu acho, um pouco até por causa da internet, desse contexto da vida tão rápida, que é ter tudo para ontem, né? Pô, o cara achar que vai acontecer tudo em poucos anos, em poucos meses. E não é assim, né? O sucesso leva tempo, né, cara? É algo que você tem que construir aos poucos, né? Então, como eu disse, se sentir bem, tá ali de uma forma que o momento que você tá satisfeito com a tua vida, né? Independente do que é a tua vida naquele momento, mas agradecer as pequenas conquistas, né, cara? Pô, viver aqueles momentos sem pensar só no final. Pô, não, é a jornada que importa no final das contas. É uma frase clichê, mas, cara, porra, quando eu tava lá atendendo um cliente lá do Rio de Janeiro, no meio da pandemia, e ele tava com um drive-in, tipo, tinha na época aqueles Sim. drive-ins pra assistir filme, né? Um negócio que o pessoal tentou fazer. E ele mandou no final, cara, ficou muito legal, deu tudo certo, não sei o que, não sei o que. Bicho, foi o sucesso da minha noite, entendeu? Eu tava ali em casa preocupado, tentando resolver os problemas dele. E pra mim, aquele foi a conquista que eu tive naquele momento. Então é isso, sabe? Conquistar as Muito. pequenas, comemorar as pequenas conquistas. Cara, muito legal, Odolir. Maravilha. Odolir, então deixa agora, como é que as pessoas podem te encontrar, né? Ou faz aí também o merchan do escritório, ou das tuas redes sociais, dos Sim, canais, para quem quiser eventualmente mandar alguma pergunta, fazer alguma claro. interação contigo, como é que as pessoas descobrem aí o que estás fazendo? Cara, então, além do tá trabalhando na Intelbras, ter o escritório, a gente também eu mentoro algumas startups. A gente está montando uma ideia, né? Está começando com uma ideia ainda de um fundo de investimento para começar a acelerar algumas startups. É, hoje eu estou, enfim, redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, Odolir Júnior, todas as duas, né? E não estou produzindo muito conteúdo, vou ser sincero. Mas é Não tô, canal de acesso mas é canal ao... de acesso. Sempre, às vezes compartilho alguma ideia, alguma coisa de tecnologia, sobre investimento, mas sempre que precisar pode me chamar. Eu sou bem aberto sempre quando faço as palestras para a TXM, para a CAT, enfim. Falo no final que pode me chamar, fique tranquilo. Já conversei com, cara, não faço ideia, acho que mais de umas 40 pessoas que depois que a gente dá a palestra, faz a conversa, vem conversar, tira dúvida, né? Então, pode chamar, fica à vontade. Maravilha, Odolim. Muito obrigado, cara. Ó, contactem essa fera aqui que ele é super aberto, né? Ele tem realmente esse espírito do give back, de devolver, né? Com toda essa gratidão que ele expôs aqui de todo mundo que apoiou ele que vem apoiando ele na jornada. 25 anos, gente. Pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer ainda também. E, cara, queria deixar aqui, a gente sempre traz uns Opa. brindezinhos para os nossos convidados antes de a gente encerrar. Né, Não, um cara. kitzinho aqui com alguns produtos da Obrigado. TXM, tá? Obrigado. Um agradecimento aí singelo, um presentinho singelo, como uma forma de
de agradecer a tua contribuição. Odoli, muito obrigado, cara, pela conversa, né? Eu tô adorando, queria ficar mais tempo aqui, mas a gente também, para não alongar muito, infelizmente tem que ir encerrando, mas queria agradecer a tua presença aqui, a tua participação, tuas contribuições, não só aqui hoje, como também tudo que tu tem feito em parceria com a gente aqui na TXM. Queria agradecer o Sebrae, né, por mais uma vez nos apoiar aqui, cedendo esse espaço e também em todas as iniciativas que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos. A você, a nossa audiência, que está junto aqui com a gente, acompanhando, e tendo algum insight, alguma sugestão de convidado, alguma pergunta, mandem para a gente lá pelo Instagram, no @txm.methods, ou pelo nosso LinkedIn. E sempre à disposição, viu, pessoal? Odoli, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, cara, pelo convite. As portas estão sempre abertas aqui também para o que tu precisar da gente e a gente trabalhar junto. Show. Obrigadão. Agradecer também ao Sebrae, enfim, a TXM pelo convite. E, enfim, quem assistiu até agora. Cara, só gratidão aí pelo convite. Maravilha. Obrigado, então, gente. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.